Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Faz tempo, né? Vamos fazer essa transmissão ao vivo hoje. E sinta-se à vontade para participar. Enquanto eu conecto o pessoal de outras cidades, vamos só guardar um minutinho, por favor. Assim todos conseguem. Você sabe ativar a videoconferência? Sabe? Quer tentar hoje? Isso. Boa noite. Deixa só a gente. Acho que não cai hoje, né? Não. Ó, mas não é isso. Você sempre entra aqui no Ágora. Entra no Ágora, tá vendo? Aquele ali é o pessoal meu. Tá. Aí você vem na agenda. Tá bom? Beleza. Eu acredito que a aula desta semana, da semana passada, ainda precisa de revisão. Sim. Porque não sei se ficou claro para todo mundo a origem, quem é, de onde veio, enfim. Precisa. Então- Sim, esclareceu alguns pontos, levantou outros, pelo menos para mim. E eu falei, eu acho que eu preciso revisitar, porque com certeza já foram respondidos nas aulas. Então, Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? tá ligado, né? Tá ligado. Não estou ouvindo. Eu não enxergo direito, tanto é que eu tenho óculos, então mas dentro aí, cair nessas mentes coletivas é foda, por isso que. Como que é? Não entendi. É o quê? Cair nas mentes coletivas é o quê? É complicado, foi isso? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Agora batendo bem de frente. Ô, calma também. Que bom que você saiu logo, né, Felipe? Obrigado. Pessoal, ontem, no pós-aula. Termina? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite. Foi uma semana difícil, né? Uma semana que eu sinto muito não ter deixado as aulas dessa semana no YouTube ou no Facebook, porque são aulas que ajudam muito, né? Melhora muito a visão de como tudo começou, o porquê que nós estamos aqui, o porquê dos números, o porquê, explica muito os porquês, né?
E eu acredito que depois de ontem deve ter ficado mais dúvidas ainda. Tô certo, Rose? Renato? Tá certo. Pra mim, ficou. Embora entender a lógica não seja tão difícil, praticar a lógica não é tão fácil, né? Por onde vocês querem começar? Fala, Rose. Pelo começo. Pelo começo. Ai, Deus. Então me fala qual é o começo. Me fala qual o começo que você quer começar. Por favor. Qual o começo? O ponto. Fala aí, Renato. O ponto. Dá uma ideia, Felipe. Não, é você e eu. Eu tô Tá. esclarecido de muita coisa. Ficou. Então vamos fazer assim. Aldo, deixa eu começar com. Fala. Fala que eu te escuto. Acho que ele não sabe. Não, o que você quer? Você tá bem? Eu estou muito bem. Tá me tratando de maneira diferente hoje, né? O que você quer? Fala logo. O que foi? O que eu quero? Eu quero saber, eu quero que você fale um pouco da constelação dos nossos amigos do Cisne. De onde eles vieram, por que estão lá, de onde eles vieram. Sim. Tá. Não vejo problemas em falar. Eu acho que tá sem problemas em falar. Ótimo. Tá? Eu sei. Mas antes de falar desta origem, gostaria de falar da nossa origem. E nesse aspecto eu gostaria de entender que a Eleonora e com você, Aldo, se ficou entendível a aula de ontem, a aula de quarta, de terça e de segunda. Bom, eu tive a oportunidade, eu peguei algumas notações, então tive a oportunidade de rever um pouco as aulas. Eu creio que, na minha opinião, é melhor você coloca muitos conceitos nas aulas que você está dando. Na minha opinião, é melhor você colocar poucos conceitos, mas que seja muito claro. No lugar de colocar muitos conceitos que ficam depois um pouco confusos. Tá. Porque a gente não consegue mais seguir a lógica, entendeu? Entendi. Estou falando da aula de ontem, por exemplo. Os primeiros 35, 40 minutos foram ótimos. Depois se foi... A mesma coisa aconteceu com a aula de anteontem. Eu até fiquei bom. Se ele continuar, eu vou falar muito rápido. Você está falando rápido também, tem uns termos em português que passam despercebidos, mas são importantes, né? Mas esse é muito... E depois, veja bem, eu sempre acredito que depois a atenção das pessoas, depois de uma hora e pouco, ela começa a calar, entendeu? Tá bom. Portanto, quando você coloca conceitos importantes no final das aulas, eu fico Você fica bravo porque já passou uma hora e aí tá um isso, pouco... fico bravo. Tá um pouco cansado. Fico bravo com você não entende. Tá, Você tá não bom. Tá bom? Tá Esse bom. é meu sentimento. Tá bom, Tá bom? tá ótimo, tá ótimo. Rose, Renato, vamos lá, vocês agora. Pois não. Tá, ok. O que vocês não entenderam de ontem
que gostariam de conversar mais um pouco hoje? Você está falando no mudo, Rosa. Você comentou do talismã, eu queria saber sobre isso. Tá. Antes do talismã. Boa noite, tudo bom? O que não ficou entendido na aula? O que ficou difícil de entender na aula? Quais conceitos não foram entendidos na aula? Da consciência crística. Consciência crística. Exato. O que você não entendeu, Renato? Eu não assisti a aula de anteontem, né? Então, O que acontece? Existem algumas aulas que a gente não grava. Aqui, né, no YouTube, Facebook, nós não gravamos. Né? Fácil, vejam. Para quem está nos acompanhando há 2 anos, 2 anos e pouco, o Aldo, há 1 ano, ainda sente dificuldade. E ele está certo. Né? Imagina se aulas como a de ontem for parar no YouTube. Não dá. Não dá. Né? Mesmo porque... eu queria fazer uma pergunta, né? Pois não. Se tiver muito cura, às vezes eu converso com a Rose, né? Sim. O termo Cristo, o Cristo ou consciência crística, não se refere em nada à figura histórica do Jesus que nasceu e tal, né? Ele tem um significado, o outro significado. E essa cruz, a cruz é um símbolo milenar, né? Gostaria de saber qual o significado dessa cruz. E essa cruz, o que tem a ver com a consciência crística? Então, você lembra... Eles não assistiram o vídeo de quinta-feira do Madu? Você lembra a constelação de Cisne? Lembro. Qual é o formato da constelação de Cisne? Não é um formato de um cisne? Não. Ao centro é uma cruz. É uma cruz. É que, Marcos, passou muito rápido aquilo lá, que alguém estava clicando, colando lá. No final, acho que eles não viram. Você mostrou, mas foi muito rápido. Lembra que alguém estava copiando as telas? Lembro sim. Então, a constelação de Cisne, ou do Abutre, é a cruz. Portanto, a cruz, ela nos acompanha há muito tempo. Você está correto. A cruz não tem nada a ver com consciência crística. A cruz é um mapa para você chegar aonde? Na iluminação. Da cruz surgiu o quê? A Cabala, lembra? Lembro. Né? Da onde que surgiu a Cabala? Da molécula de carbono. Por quê? A molécula de carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 planos, vamos dizer assim. Tá bom? Certo. Ontem ficou claro, acredito eu, senão a gente explica de novo, o porquê que foi utilizado a molécula de carbono.
Qual foi a razão de utilizar-se a molécula de carbono? Porque é matéria. Matéria. Certo? Certo. Para poder dar sustentação à molécula de carbono, desenhou-se o DNA e o RNA. Certo? DNA, citosina, timina, adenina, guanina. RNA, citosina, timina, uracila e guanina. Portanto, essa combinação é uma combinação binária. Por exemplo, 0001. Esta combinação binária, ela descreve o quê? Um código. Sabe linguagem de computador? Linguagem de computador você tem 0 e 1, né? Binário. O DNA e o RNA, eles têm por função codificar e decodificar o código genético da programação original. Essa programação foi feita onde? Aonde que foi colocada essa programação? Em nós. Aonde? Em que local? Na pituitária? Isso. Perfeito. Através dos cristais de apatita. Os cristais de apatita vibram. A vibração dos cristais de apatita, transformada em frequência, gera um estímulo aonde? Tálamo, hipotálamo, na amígdala, que é lá, né, a glândula lá dentro do cérebro. Emoções, desejos. Essas frequências vão entrar em harmônico com quem? Com o cerebelo, com a glândula. Desculpa, não é pituitária, é pineal. Vai entrar em harmônico com a pituitária, que é onde existem as formas de pensamento. Então, os cristais que estão na apatita ou na glândula pineal vão gerar uma frequência que vai fazer com que o RNA mitocondrial. Tem 3 tipos de RNA, você sabe? Sim. Mitocondrial, mensageiro. Então você tem o RNA ribossômico, o RNA mitocondrial e o RNA mensageiro. Esta frequência gerada na pineal vai afetar o RNA ribossômico e o mitocondrial para criar combinações Aí vem a função do DNA, transportador, e deste RNA, através do complexo de Golgi, lembra disso? Por isso que, né, por causa de frequência, ele vai gerar o quê? Dentro da célula. Um estímulo para fazer a reprodução. Perfeito? E nesse momento, aquele indivíduo está pronto. Logo, da onde que veio a cruz? A cruz veio do cubo. É que
no módulo 3, nós vamos explicar isso direitinho, que é, no início era o ponto, depois a reta, depois o triângulo, depois, por quê? Depois o quadrado, do quadrado surgiu o cubo, e do cubo transformou a cruz. Para cada raça raiz, Renato, e nós somos a quarta raça raiz, a quarta, existe uma codificação. A combinação genética e genética sofre uma alteração. Por exemplo, a base do sangue do ser que vive no planeta Terra hoje, que cor que é o sangue? Vermelho. Vermelho. Por quê? Porque a oxidação do ferro, oxidação, todo mundo sabe o que é oxidação? Todo mundo sabe o que é oxidação? Você sabe, Rose? Eu não. Rose, sabe? Oxidação é o processo pelo qual um metal exposto a uma quantidade de oxigênio se decompõe. Por exemplo, como que era feita a bateria antigamente? Lembra? Você pegava um reservatório, colocava um líquido ácido dentro dele e colocava um componente, um metal, no caso de cobre. O cobre em contato com o ácido começa a corroer o ácido, o metal, o cobre no caso. Desta corrosão surgem partículas elétricas, íons. Esses íons dá-se o nome de energia, bem a grosso modo. Então, assim, a nossa composição do sangue é baseada no ferro. Então, quando eu respiro oxigênio, eu estou fazendo uma reação química dentro desta bateria aqui. E esta bateria fornece um grau de corrente elétrica, um valor de corrente elétrica e um valor de tensão. Esta corrente elétrica é produzida no cérebro, no coração, através dos impulsos elétricos, através do que a gente chama soma, que é o corpo, soma. Então é assim, sabe quando você faz assim, ó? Sabe quando o médico vem e bate no joelho? O joelho faz assim? É um reflexo elétrico no músculo. Então assim, a reação do músculo é a manifestação de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, dentro do cérebro, produz as sinapses entre os neurônios, lembra? Através do potássio, do magnésio, do sódio. Lembra disso? Que a gente explicou no módulo 4? Desta corrente elétrica produz sinais. Esses sinais batem nos cristais de apatita que estão dentro da onde? Da pineal. E geram uma frequência. Esta frequência corre pelo corpo. Na célula, o complexo de Golgi recebe essa frequência, por isso que ele é todo cheio de ranhuras. Esta frequência, ele vai gerar dentro da célula um impulso elétrico, por exemplo, limpa a célula, porque ele é o organizador da célula.
É ele que manda dentro da célula. Então ele vai falar para a célula o que tem que ser feito, inclusive a reprodução genética. Ficou claro aí? Está claro aí? Portanto, para ter sabedoria de chegar neste ponto e promover a mudança genética e genética, não adianta somente pensar, tem que agir, tem que manifestar. Porque lembra ontem, qual é a manifestação da evolução? Satisfação e prazer. Lembra disso? Ontem. Qual é a manifestação do ser que se iluminou? Agir pela sabedoria e pela razão. Diferente de agir por evolução e conhecimento, que é o instinto. Então é assim, quem está no momento de evolução, que é o momento animal, que é o instinto, o que ele busca? Evolução e conhecimento. A manifestação acontece pela satisfação e prazer. Sobrevivência, assim vai. Quem já entendeu e caminha pela iluminação, segue o mundo da causa, através da sabedoria e da razão. E manifesta o quê? O existir. Existir. Por quê? Se você existe, se você é luz, tudo isso que eu estou explicando deve ser manifestado. E vai ser manifestado de que forma? Através da evolução? Conceito completamente errado. Através da iluminação, da luz, em forma de frequência. Esta forma de frequência assume formas de pensamento diferentes, as que estão no plano. Portanto, para cada raça existe uma codificação. Aonde? No DNA e no RNA. De tal forma que quando você pega um objeto, vou te dar um exemplo. Óculos, dos quais nós usamos. Quem inventou o óculos? O homem. Por que ele inventou o óculos? Porque fez-se necessário. Faz-se uma necessidade de não enxergar, mas essa necessidade surgiu quando? Vamos supor, no ano de 1500. Então, o que o homem fez? Maria Lúcia, poderia fechar o microfone um pouquinho que fica dando eco. Ah, pois não, desculpa. Vamos supor, o que o homem fez? Ele descobriu algo que já existia, mas que para ele estava coberto. Então ele não descobriu nada de novo. Ele não inventou nada de novo, ele somente descobriu algo que já existia. E a partir daquele momento surgiu o óculos. Portanto, para cada raça raiz, faz-se necessário uma simbologia daquela
daquela sabedoria e razão. Portanto, há 5.000 anos atrás, se alguém pegasse a cruz, ele ia entender? Não. Ele nem ia saber o que era a cruz. Hoje, se você pegar a cruz, ela tem uma representação para você. Ela mostra para você um destino. Portanto, quanto pior for a raça, mais grosseiro são os sinais. Por exemplo, Renato, se eu desenhasse um cubo aqui, você saberia que a cruz? Não. Não saberia. Na outra raça, se eu pegasse a cabala e falasse que a cabala, que já entenderam, é muito importante a gente entender absolutamente tudo. Portanto, a cabala, para a raça anterior, podia ser a representação da cruz. Por exemplo, quando os judeus copiaram a cabala do Egito, eles criaram o quê? A estrela de Davi, que nada mais é uma simbologia que está dentro da cabala. E aí cria-se uma série de teorias, uma série de que não leva a lugar algum. Portanto, se nós conseguirmos entender que neste plano chamado cosmos existe a evolução e a iluminação, e que a evolução mais conhecimento é propriedade do instinto, e que iluminação é propriedade da alma e do espírito. Por quê? A matéria usa o quê? Satisfação e prazer. A iluminação usa o quê? Razão e sabedoria. São caminhos completamente diferentes. Nós já demos um passo bastante grande, porque a gente conseguiu entender a diferença de caminhar por evolução e sabedoria e caminhar evolução e conhecimento. Desculpa. Se nós conseguirmos entender a diferença de caminhar por evolução e conhecimento, que é propriedade do instinto, e caminhar por sabedoria e razão, que é propriedade do espírito, nós já demos um passo gigantesco. Gigantesco. O próximo passo é reformular, refazer as formas de pensamento que existem dentro da gente. Por quê? Porque como nós estávamos caminhando por evolução e conhecimento, todas as formas de pensamento que nós utilizamos foram as dos conjuntos akáshicos que estão disponíveis no éter. Portanto, o máximo que nós vamos conseguir, o máximo, é fazer a mesma coisa de forma diferente. E caminhar por sabedoria e razão significa
refazer toda esta forma de pensamento. Essa é a dificuldade das pessoas entenderem. Por quê? Porque elas foram condicionadas a acreditar que caminhar por evolução e conhecimento vão levá-las a Deus. E isso não existe. Isso é uma falha filosófica. Porque nós entendemos ontem quem é Deus. Portanto, para cada raça, Renato, um mapa para chegar no destino. Né? Por exemplo, a primeira raça que aqui esteve, que era a raça de ouro, prata, cobre e ferro, a primeira raça era só símbolos. Símbolos. Mas, Marcos, então deixa eu ver se eu entendi. Então você falou que no planeta existem dois tipos de caminhos que correm em paralelo. Existe o caminho da evolução e do conhecimento, que são todos aqueles seres que foram dissociados e executam a função de servo, porque eles cumprem a necessidade de uma mente coletiva. Por exemplo, religiões, escolas iniciáticas, enfim, todas essas pessoas caminham por instinto, que é evolução e conhecimento. Existe outro caminho. Portanto, estes seres que caminham pela evolução e pelo conhecimento, portanto, instinto, eles são servos de uma mente coletiva. Quem é esta mente coletiva? Mitra. Lá atrás, Mitra. Hoje, o Mitra, ele se representa como? Quantas formas de mente coletiva nós temos? Por exemplo, todas as formas que falam sobre evolução e conhecimento. Todas elas. Todas. Portanto, 99,9% das pessoas que vivem no planeta, elas cumprem uma razão de existência. Existe. Mas ela existe aonde?